Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. Essa semana, nós vamos ler um poema do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, vocês se lembram, é um poeta que faz parte da primeira geração romântica, né? Então, está dentro aí de um contexto de romantismo, né? Dentro da estética romântica. É um poeta, portanto, do século XIX. Nós vamos ler um poema dele nessa aula e vamos fazer alguns comentários, tá? Para a aula não ficar muito longa, eu decidi fazer o seguinte: nessa aula nós vamos falar um pouquinho de Gonçalves Dias, falar um pouquinho da primeira geração e vamos ler o poema, tá bem? É, e vamos fazer a análise na outra aula, que dá continuidade a essa, tá bom? E aí a gente comenta mais. O poema é maior do que o poema que nós analisamos na semana passada, tá bom? Então, é um poema que tem 3 partes, algumas palavras que são diferentes, né? Que nós não conhecemos, então a gente vai ter que dar uma acompanhada aí nesse vocabulário. E aí a gente, na próxima aula, parte para a análise propriamente dita, tá bem? Então vamos começar? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Essa aula, como eu disse a vocês, é, essa leitura e essa análise do canto do Piaga vai ser aí nessas 2 aulas, tá? Nas aulas 5 e 6, tá bem? Nós vamos fazer isso. Então, vamos lá. Bom, a primeira geração da poesia romântica, né, que é o contexto em que o Gonçalves Dias se insere. Vamos falar um pouquinho sobre essa. Aliás, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o romantismo. O romantismo é uma estética, gente, que segue, né, se segue aí ao arcadismo. E o romantismo tem umas características bem próprias, né? Sobretudo em relação a, a essa perspectiva nacionalista, que é uma perspectiva que se estende ao longo de todo o século XIX, né? Durante o romantismo, tá? É claro que de formas diferentes, tá? São formas diferentes, tá? E é claro também que eu não estou me referindo tanto à segunda geração do romantismo, tá? Que daí a segunda geração é uma geração mais intimista, bem para dentro, bem subjetiva, né? Ultra romântica, como a gente vem dizendo. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que o romantismo é uma estética nacionalista que foi inspirada, né, por um contexto histórico de busca de independência, de busca de liberdade, de busca de, não só no Brasil, né, gente? Não só no Brasil, mas tem todo um movimento no mundo ocidental por buscas identitárias, digamos assim, né? Não da forma como a gente vivencia hoje essas buscas identitárias, mas o romantismo ele já apresenta um projeto, né, de busca identitária, tá? Então eu coloquei aí para vocês como um subtítulo aí, como projeto romântico, a construção de uma identidade nacional.
Isso percorre o romantismo. Isso é importante no romantismo, na poesia, e isso é muito importante também no romantismo, na prosa. Então, a gente pode dizer que isso é um projeto da estética romântica, tá? Essa perspectiva de construção de identidade, de saber quem somos nós, né? Quem é a nossa gente? Quem é a nossa qual é a nossa fauna? Qual é a nossa flora? Qual é, portanto, a nossa natureza, né? Que é um símbolo tão importante no romantismo, a natureza. Quais são os nossos costumes? Claro, né, gente, que ainda muito relacionado aos costumes europeus, né? Ainda muito presos aos costumes europeus, mas existe sim aqui uma preocupação em saber quem somos nós, tá? Que depois vocês, quando estiverem no terceiro ano, estiverem trabalhando com modernismo, vocês vão perceber que isso se acentua no modernismo, isso se acentua no século XX. E para nós, leitores contemporâneos, temos hoje vários escritores, né, que mantêm essa perspectiva e de busca dessa cor local. Qual é a nossa cor local, né? Quais são os nossos costumes, os nossos hábitos, ah, o que nos move, né? Quem são os nossos heróis, né? Qual é a nossa, o que que nos identifica, tá certo, gente? Então, o romantismo é uma estética que inicia tudo isso, toda essa descoberta do Brasil, tá? Como tirar mesmo a coberta de um país que se construiu a partir de perspectivas muito de perspectivas do colonizador, né? Hoje a gente tem várias teorias e é, vários pensadores que vão trabalhar com uma visão, né, em que se coloca, em que nos colocamos, vou construir isso de uma forma bem ah, bem para dentro, tá? Assim, nós nos colocamos como o eixo, né? A partir dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, da nossa história, dos nossos povos originários, né? Da nossa formação. Tudo isso se começou a pensar no romantismo, né, gente? A gente tem até algumas manifestações muito importantes no arcadismo, né, no barroco, temos muitas, mas aqui isso começa a ser uma consciência, é, o artista, né, está mais consciente desse projeto aqui, tá? Aqui no romantismo, digamos aqui, assim, tá? É, bom, então, como eu coloquei, construção de identidade nacional, busca de uma cor local, são elementos muito importantes. Na primeira geração, nem se fala, né, gente? Porque a primeira geração é a geração mais próxima aí da independência, né? 1822, 1808, chegada da família real, né? Então, é toda uma movimentação que ocorre com isso, né? Com esses eventos, né? E esse espírito de independência está aí e, e é e é apresentado também pelos nossos artistas da época, tá certo?
Bom, então nessa primeira geração, que é uma geração conhecida como nacionalista, tá? Claro que é um nacionalismo mais ufanista, né? Porque idealização já é uma característica do romantismo. Aqui, então, vamos idealizar mais ainda essa nação, né? Então, na primeira geração romântica, a gente tem essa perspectiva nacionalista ufanista. Nós temos dois poetas. Gonçalves de Magalhães, que é conhecido como o marco histórico do início do romantismo no Brasil, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, né, em 1836, que é um poeta que a gente vai sempre falar dele. O livro dele tem esses Suspiros Poéticos, tem um prefácio muito importante, que é onde ele explica o que é o romantismo. Vale a pena ler para quem se interessa por esse assunto, né? Para quem se interessa por literatura e por cultura brasileira, vale muito a pena ler, tá? O prefácio dessa obra de Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves Dias, eu até coloquei em destaque, porque em termos, digamos, estéticos, ele é o nome que nós vamos estar sempre citando, tá? É o nome de Gonçalves Dias. Por quê? Exatamente por ser um poeta que, para além de trabalhar os temas, né, românticos, sobretudo os temas da primeira geração, dessa geração nacionalista, ele é um poeta com muita musicalidade, muita sonoridade, é uma poesia de extrema sonoridade, é uma poesia que a gente pode dizer que está, inclusive, aí na nossa canção, tá? Na canção popular brasileira, né? Os ritmos com os quais o Gonçalves Dias trabalha, né? Então, vocês vão ver que é um ritmo ágil, né? É um ritmo bastante, é bem melódico, os versos são melódicos, bem rimados, muitas vezes. Então, do ponto de vista estético, ele é a nossa referência aqui na primeira geração romântica, tá bom? Bom, um dos temas, sem dúvida, é o indianismo, tá? Então, nós temos aqui a valorização dos indígenas como um símbolo nacional. O indígena, ele é, neste contexto, o nosso herói nacional. Não se esqueça de que o romantismo é uma estética medievalista, passadista, né? E quando nós retornamos para o nosso passado, né? A quem que nós encontramos? O indígena. E é ele quem são os povos originários, os povos indígenas, e são eles que representam essa a nossa história, né? Que estão aí, né, construindo a nossa história, tá bom? É, então, vários poemas de Gonçalves Dias são poemas indianistas. Ele também tem uma perspectiva religiosa, vocês vão perceber até isso nesse poema que nós vamos ler, e em outros também, né, que tem no livro de vocês. Mas essa manifestação da religiosidade é Deus na natureza, né? Muito bonito, que é uma perspectiva que se mistura também, né, com a perspectiva dos povos originários, né, dessa comunhão, né, por isso também tão importantes, né, gente? Se em comunhão, são eles que mais preservam as nossas matas até hoje, né? Então, essa comunhão com a natureza, né? Essa permissão, né, de estar a partir
da natureza, né, de estar aqui a partir da natureza, né, esse respeito à natureza, certo? Bom, então a gente vai ter aí uma exaltação da grandiosidade e da exuberância das riquezas brasileiras, isso aparece em geral nos poemas da primeira geração romântica. A construção de uma língua nacional, vocês vão ver, inclusive no canto do Piaga, várias referências, né, a algumas palavras, né, de origem tupi. Aliás, o Gonçalves Dias ele escreveu um dicionário de língua tupi, tá? E o que eu já falei, né, que está aqui ao final, que é o emprego de sonoridade marcante, com ritmos populares, métrica ágil, redondilhas. O canto do Piaga não se utiliza de redondilhas, mas isso difere um pouco da maior parte dos poemas. A maior parte dos poemas, eles retomam essa perspectiva métrica lá da Idade Média, que é a redondilha menor com 5 e a redondilha maior com 7. Né? Essa métrica é uma métrica lá da Idade Média e que está presente nas nossas cantigas populares até hoje, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Falando mais um pouquinho de Gonçalves Dias, ele é o cantor da natureza brasileira, né? Indianista, nacionalista, a linguagem é simples, né? Vocês vejam, leiam a Canção do Exílio, né? A linguagem é simples, os versos são melódicos, né? Os textos eles são acessíveis. E Jucapirama também, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de ler porque não conhecemos o vocabulário. Algumas palavras que são apresentadas a gente não conhece, mas conhecendo esse vocabulário é uma linguagem simples. Gonçalves Dias fez poesia épica e fez poesia lírica. Nós poderíamos dizer que Jucapirama e os Timbiras, né, narram feitos heróicos de indígenas. Então, é uma poesia épica, né? E ele também, boa parte também de poesia lírica. Quais são os temas? A pátria, como a gente viu em Canção do Exílio, a pátria, a natureza, Deus, solidão, o indígena como tema, né? O indígena e a sua cultura, e os seus valores, e os seus costumes, e as suas lutas, né? O amor não correspondido e uma perspectiva sempre medievalista, tá? Mesmo quando a gente apresenta, mesmo que quando os textos apresentam o indígena, a gente consegue perceber essa perspectiva passadista, né? Medievalista, né? Até mesmo no tom, né? Bom, aí eu fiz aqui, só para vocês tomarem conhecimento, de que ele publicou em 1846 os primeiros cantos, que é a obra em que se encontram a Canção do Exílio e o Canto do Piaga, que é esse texto que nós vamos ler. Os segundos cantos, em 1848, e os últimos cantos em que se encontra Ijuca-Pirama, tá certo? Bom, vamos lá. Nós vamos. Eu vou apresentar já as características do poema e, pelo tempo, vou deixar para ler na segunda aula, tá? Na aula 6. Bom, são 3 cantos, nós vamos ler o canto do Piaga, né? Essas são características que eu coloquei aqui, são características formais e temáticas, tá? São 3 cantos aos moldes medievais, tá? São 20 estrofes. Essas estrofes são estrofes de 4 versos, eu não coloquei aqui, mas são estrofes de 4 versos. Os versos têm 9 sílabas, então isso sai dos moldes tradicionais das redondilhas, tá? E até mesmo dos outros poemas de Gonçalves Dias, e as rimas são brancas.
né? E quando a gente começar a ler, observe que elas são pares, elas acontecem nos versos pares, tá? E tem muitas figuras de linguagem, isso aí depois a gente mostra no poema, e uma coisa bem interessante, né? Vamos já prestar atenção antes de lermos, né? Antes de começarmos a ler o Canto do Piaga, já vamos ficar atentos a algo que eu considero muito importante, gente. Nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha com uma perspectiva do indígena a partir do colonizador, né? E é uma perspectiva ali na carta bastante etnocêntrica, né? É uma perspectiva do colonizador como salvador, né? É, como se chama, né? Como a descoberta do Brasil. E a carta de Pero Vaz de Caminha, como alguns manuais dizem isso, né? Que é a certidão de nascimento da literatura brasileira. Temos que pensar sobre isso, né? Nascimento da literatura, certidão do nascimento da literatura brasileira a partir de que perspectiva? Dessa perspectiva do colonizador, tá? Bom, aqui no Canto do Piaga, a gente tem um escritor, que é o Gonçalves Dias, falando a partir da perspectiva do indígena, né? Mas é um escritor, é o Gonçalves Dias falando, ele não é indígena, tá certo, gente? E hoje a gente tem aí personalidades como Ailton Krenak, que acabou de se tornar imortal, né? Acabou de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, é o primeiro indígena brasileiro, é o primeiro indígena a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? Temos a Eliana Potiguara, temos o Daniel Munduruku, temos a Geni Nunes, de quem eu sou muito fã. Aliás, sou fã de todos eles, mas, enfim. E, aliás, isso é uma seleção, né, gente? Claro que eu coloquei aí, claro que tem muitos outros, muito bons, maravilhosos, mas eu conheço um pouco mais e me dedico um pouco mais a essa leitura, então trouxe essa leitura, tá? É, a Geni Nunes é uma jovem indígena que vem com ideias muito interessantes naquela perspectiva de decolonização, decolonial, né? E numa perspectiva ligada ao feminino, é bem interessante, tá, gente? Bom, Ailton Krenak, a gente vai ver aqui um vídeo dele também mais para frente, né? Um audiovisual. Bom, então são assim só uma pequena citação de autores que nós temos hoje que trazem uma perspectiva indígena, né? E essa perspectiva indígena com a voz do indígena, né? São eles mesmos falando. E isso é muito importante, gente. Isso é muito importante e isso é histórico, né? E temos que comemorar, estamos inclusive na semana, né? Coincidentemente, estamos nessa aula na semana dos que se comemora, né? O Dia dos Povos Indígenas, né? Que é o dia 19 de abril. E, e aí, muito importante falarmos desses povos, se tivéssemos um pouquinho mais de espaço, poderíamos falar de todos esses povos, línguas e culturas, enfim, né? Não temos esse espaço aqui, mas o espaço para pensar nessa mudança de perspectiva de um país de 1500, né? Nessa visão do colonizador para um país do século XIX, que tem como projeto
A busca de identidade, a busca, gente, busca, uma busca identitária, está buscando ainda, né? E agora, a nossa própria voz, né? A voz afrodescendente, a voz dos indígenas, a voz, as vozes, né? Esse complexo de vozes, né? Esse coletivo de vozes, né? Então, ok, gente, vamos parar por aqui e ler o poema, né?